E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. Eu sou o professor Alan. Estou aqui resolvendo o Enem 2024. Estou na questão 180 da prova verde. Vamos aí no comando da questão, então. O gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja a água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é. Bom, a maior altura dentre aquelas que vão sendo formadas, então, ela vai aparecer nesse primeiro trecho. Por que eu posso afirmar isso? Porque aqui nós temos um anteparo que ele é bem maior do que o anteparo seguinte, né? Então a gente vai perceber que o volume de água ele vai encher até uma determinada altura. A água que vem para cá, então, vai começar a descer para cá. A altura atingida vai ser essa, porque aí depois a água passa para cá, até que ela se equilibra, e então a altura começa a variar novamente. Beleza? O que eu quero que você perceba é o seguinte. Imagina, então, que a torneira aí foi ligada e a água ela começa a preencher esse espaço aqui, ó. Então, aqui temos esse preenchimento que vai atingir essa alturinha. Vou chamar aqui de altura H. A água, então, ela vai começar a ser despejada para esse lado. Quando ela começa a ser despejada para esse lado, eu vou representar agora com uma outra cor. Ela começa a encher aqui, e aí ela vai preencher essa alturinha agora. Vou chamar aqui de H'. Beleza? Dá um zoom aqui para você enxergar bem, ó. H'. E aí, novamente, a água começa a cair para cá agora. Enquanto isso, a maior altura, então começa a ser despejada para cá, a maior altura continua sendo essa, né? Que é maior do que as outras duas. Então, o que a questão está pedindo para a gente analisar é essa altura. Então, eu vou preencher ela, que tem um espaço menor, uma capacidade menor por conta desse anteparo. Então, ela vai seguir a uma certa velocidade e até ela equilibrar novamente, ó, ou seja, alcançar o mesmo nível em todas as três regiões, ela vai permanecer constante, porque essa altura não vai variar. Depois ela vai começar a preencher todo esse recipiente, só que de forma um pouco mais lenta. Por quê? Porque agora ela vai ter um espaço muito maior para ser preenchido. Tranquilo? Então o que a gente espera é um gráfico mais ou menos assim, ó, com uma determinada inclinação, depois constante e depois com uma determinada inclinação, de tal forma que essa inclinação seja menor do que essa, pelo ângulo. Alan, por quê? Por que essa inclinação seguinte aqui, chamada de θ e alfa, por que o alfa ele tem que ser maior do que o θ? Porque quanto maior a inclinação, maior vai ser a velocidade de preenchimento. Se aqui, então, no último trecho, eu tenho um espaço maior para ser preenchido, então eu vou demorar mais para preencher. Por isso o ângulo tem que ser menor. Tranquilo? E a gente vai encontrar esse tipo de gráfico aqui na alternativa da letra B. Perceba que a gente tem uma inclinação grande, uma inclinação menor e um trecho que é constante. Alan, e aqui? Ó? Aqui não. Ó. Aqui é a mesma inclinação, a velocidade é diferente. Esse gráfico da letra E é o que faz menos sentido. Beleza? Aqui ele começa constante, ela não vai começar nessa altura. Ele começa aumentando. A altura vai crescendo. E esse daqui, ó, a gente tem esse pequeno trecho bem aqui, que ele é um distrator que aparece, né?
a pessoa vai imaginar o quê? Ah, ela encheu aqui, aí começa a variar um pouco. Não, ela encheu aqui e aí ela continua enchendo esse pedaço agora, até atingir a altura novamente. Então a letra A também está incorreta. Gabarito, então, fica sendo a letra B. Belezinha? Bom, as outras questões estão resolvidas aqui no canal, tá tudo aqui na playlist. Se quiser assistir alguma outra resolução, só passar lá, e se ficar alguma dúvida, manda nos comentários que a gente ajuda. Tranquilinho? Então, boa disciplina, boa competência, bons estudos para todo mundo.